Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horas vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma semana, gente, fazendo nossas videoaulas aqui, né? Já estamos na nossa 26ª semana, olha só, gente. É, E sem saber ainda quando nós vamos voltar, se voltaremos esse ano, se só voltaremos com vacinas. O fato é, vão fazendo aí o possível, façam suas atividades com comprometimento, que é isso que importa, tá certo? Não fiquem pensando nessas coisas. Tentem dar um jeito de tentarem se distrair, mas sempre com cuidado, tá? Evitem ainda ao máximo, se possível, quando possível, sair, né? Então tentem evitar, o negócio ainda tá sério, às vezes a gente pensa de estar de saco cheio, né? Mas não é só para você, é para todo mundo, né? Então vamos colaborar aí, né? E logo a gente, se tudo é certo, a gente vai começar novamente a poder sair tranquilo e tal, e voltar às nossas aulas aí, né? Bom, a gente terminou de falar sobre a Revolução Industrial ano passado, né? Ano passado, na aula passada, né? Uh, nós falamos sobre um resumão, né? Eu vou pedir para vocês fazerem uma redação sobre o que vocês aprenderam nos textos anteriores, né? Uh, Encerramos o assunto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre iluminismo, né? Um assunto novo. É, Entre essa aula e a próxima, talvez, certo? A gente vai falar sobre isso para a gente já ir encaminhando o final do ano falando sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai precisar de pelo menos 3 videoaulas, talvez, né? A gente não tem mais muitas até o final do ano se não voltarmos para a sala de aula, né? Nós já estamos em outubro, né? E falta 2 meses só para acabar o ano, né? Outubro e novembro, certo? Então, considerando que a gente tem videoaula, ou pelo menos a gente tem atividade de história a cada 2 semanas, a gente só tem mais 4 videoaulas, né? Sem contar essa, tá? Sem contar essa, a gente tem mais 4, tá? Então, praticamente a gente está super apertado com o conteúdo aí, e ainda assim trabalhando desse jeito, né, gente? Que não é o jeito ideal, que não é o jeito adequado, que, enfim, vai trazer sim consequências, infelizmente, né? Vai trazer atrasos, mas é aquilo que eu comecei o vídeo falando. Vamos fazer o nosso, tá? Vamos fazer o que for possível para tentar ir aprendendo dessa forma, porque é o que mais importa, tá bom? Se o colega não tá fazendo, se o amiguinho não fez nada, ele vai ficar mais atrasado ainda, tá? E a gente provavelmente não sabe se vamos ter reforço de matéria, tá? Então a gente vai entrar ano que vem, provavelmente, da onde eu parar as videoaulas, né? Então, sem reforço, nem nada. Quem tá acompanhando, acompanhou. Quem não tá acompanhando, se lascou. Bom, então hoje, né, terminamos de falar sobre Revolução Industrial. A gente vai falar de um assunto, na verdade agora não é um assunto fixado num país, embora a gente vai voltar a isso quando falar de França, a Revolução Francesa. É um assunto meio que europeu, né, europeizado, né, chamado iluminismo ou ilustração, tá? Iluminismo, né? Eu sempre começo as aulas de iluminismo, né, tentando levantar com vocês ideias do que vocês acham que pode ser esse movimento, esse acontecimento histórico. Na verdade, não é bem um acontecimento histórico, é um período aí específico da história no século XVII, XVIII, principalmente, né, em que alguns pensamentos aparecem. Pela palavra iluminismo, né, a gente lembra de iluminação. E iluminação justamente lembra também a questão de ideias, né? Então o iluminismo, na verdade, foi um período, um momento histórico em que grandes ideias ou ideias revolucionárias, totalmente inovadoras, começaram a pipocar pela Europa, aparecer
em vários locais, com vários pensadores diferentes, né? E essas ideias aí eram justamente para contestar o pensamento estabelecido naquele momento, tá? Seja o pensamento econômico, seja o pensamento social, seja o pensamento político, seja, enfim, qualquer tipo de pensamento que já era concebido como o único possível naquela época, o iluminismo apareceu para falar, não, tem outro caminho, tem outro jeito, né? Então é justamente desse momento que a gente vai trabalhar nas aulas que eu vou falar sobre iluminismo, né? Que ideias são essas? Quem são essas pessoas, certo? Que vão proclamar que tem outro jeito de se viver, tem outra ideia para como se trabalhar, pode-se ter outra ideia de religião também, olha só, tem outra ideia de economia e por assim por diante, né? Porque o iluminismo ele vai tentar agir em todas as áreas, em todas as questões aí de conhecimento intelectual, certo? Assim, por assim dizer. Então ele vai contestar religião, ele vai contestar trabalho, ele vai contestar a sociedade, ele vai contestar tudo que a gente pode pensar, né? Todas as áreas que a humanidade pensou. Tem que ser desse jeito. O iluminismo vai falar, não, pode ser assim também. Pode ser assado, pode ser, tá? Então, pensadores vão aparecer e começar a questionar. É importante a gente entender que esse movimento chamado iluminismo é um movimento de pensamento, de ideias, tá bom? Os grandes pensadores que eu vou citar para vocês, que a gente vai conversar na nossa videoaula, talvez não hoje, talvez na próxima, enfim, eles foram homens de ideias. E, portanto, por serem homens de ideias, especificamente, eles não foram homens de ação, né? O que eu quero dizer com isso, especificamente? Eu quero dizer que, embora eles tiveram ideias revolucionárias, ideias totalmente inovadoras, ideias que trouxeram ruptura e não sei o quê, poucos deles tomaram ação, né? Então eles pensaram e outros agiram, certo? Muito pouco dos iluministas, tá? Muito pouco desses iluministas que a gente vai trabalhar, eles tomaram ação nas ideias que eles tiveram. Eles escreveram muitos livros, e esses livros vão influenciar pessoas de ação. E essas pessoas de ação que sim, vão fazer as mudanças, as alterações, que vão tentar modificar o pensamento e assim por diante, né? Então a gente tem aqui um movimento especificamente, certo? Um movimento especificamente aí de ideias, né? De intelectual, certo? Um movimento intelectual aí aparecendo principalmente em alguns países da Europa, né? Alemanha, França, Inglaterra, Escócia, por aí vai, certo? E o objetivo era justamente esse, né? Contestar o que se pensava que era só se podia ser daquele jeito, né? E quando eu falo sobre isso, tá? Do que exatamente eu quero dizer, tá? Então, quais são essas ideias preconcebidas? Quais são esses pensamentos que achava que era impossível se mudar, né? Que tipo de coisas são essas, certo? Bom, tem muitas, né? Tem muitos que a gente pode parar e falar, isso você achava que tinha que ser desse jeito, e aquilo, e não sei o que, e assim sucessivamente. Pensando cada um dos iluministas, um de cada vez, a gente consegue entender de uma forma mais clara, né, quais são essas ideias e qual era o pensamento de cada um deles. Mas eu gosto sempre de trabalhar o panorama geral, ou seja, porque cada iluminista é uma pessoa diferente, então eles vão ter ideias diferentes, tá? Cada um deles vai pensar de um jeito sobre uma coisa específica, então vai ter o iluminista que vai pensar mais sobre religião, vai ter o iluminista que vai pensar mais sobre política, vai ter um que vai pensar mais sobre economia, cada um vai pensar sobre uma área aí que mais chame sua atenção, né? Mas tinham coisas assim, né? Tinham ideais, vamos dizer assim, que eram iguais para todos eles, tá? Que se tinha tinham pensamentos que todos eles concordavam, né? Não era tudo, tinha muita discordância entre os iluministas sobre vários assuntos, mas tinham três ideias que todo mundo concordava, que acabaram se tornando, por exemplo, os ideais da Revolução Francesa, que acabaram, por exemplo, se tornando palavras assim mundiais, vamos dizer assim, né?
que são de acordo com os iluministas, né, ideais pelos quais todo ser humano deve brigar por aquilo. Tá? Nenhum ser humano deve existir sem ter aqueles 3 princípios básicos. Né? Quais seriam esses princípios básicos? Né? Seriam as coisas sem as quais o ser humano não consegue viver. Né? Liberdade, tá? O primeiro deles, óbvio, né? O ser humano precisa de liberdade para sobreviver, tá? Igualdade, né? Então todos os seres humanos têm que ser iguais, né? Entre si, tá? E a gente vai questionar, eu vou comentar sobre isso, porque naquele momento não se pensava que todo ser humano é igual ao outro, né? Só pensando no rei. Mas a gente chega lá. E fraternidade, né? Então você amar o próximo como se fosse seu irmão, tá? Então tem que ter uma fraternidade entre os seres humanos, certo? Um princípio de amor aí entre todos eles aí que existam de alguma maneira, né? Além disso, né, se associou, se convencionou, se associar ao iluminismo 3 cores também, tá? E essas cores, elas estão presentes nos países mais iluministas do mundo, entre aspas, né? Que seriam a França e os Estados Unidos, tá? A França vai ter muitos iluministas, os Estados Unidos vai ter alguns também, Inglaterra, né? Mas a Inglaterra é em segundo plano, tá? Mas França e Estados Unidos foram, naquele momento, os grandes defensores do iluminismo, até porque os Estados Unidos, naquele ponto, estava brigando contra a Inglaterra por sua liberdade, um dos ideais do iluminismo, tá? E um dos iluministas mais famosos da história, o Benjamin Franklin, era americano, né? Era dos Estados Unidos. Quais cores são essas, então? O azul, o branco e o vermelho, tá? Presente na bandeira americana e presente na bandeira francesa também. Então, o azul, o branco e o vermelho vão ser, vamos dizer assim, as 3 cores que vão representar o iluminismo e os 3 ideais aí, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, os ideais iluministas aí, principais, vamos dizer assim, né? Bom, tem vários pensadores iluministas que a gente tem que saber o nome, inclusive, tá? Tem que saber tem que saber o nome, tem que saber a ideia de cada um deles, o pensamento de cada um deles, assim suavemente. O que é importante também, por que eu estou dizendo isso, né? Por que a gente tem que saber o nome, etc. Tal? Porque né, nesse momento aqui, a gente tem que conseguir saber associar as ideias à pessoa. Então esse cara pensava sobre isso. Aquele outro pensava sobre aquilo. Esse outro, portanto, pensava de uma seguinte maneira e tal. Né? Em sala de aula fica mais fácil fazer isso também, porque normalmente quando a gente chega no iluminismo eu passo trabalhos em grupo para vocês. Cada um vai falaria sobre um iluminista diferente. Né? Ainda assim, em sala de aula eu falo sobre todos eles, tá? Então eu comento um por um, né? Eu comento um por um para vocês e eu vou tentar fazer isso na videoaula de uma forma muito mais acelerada, certo? Falar sobre esses iluministas para todo mundo ter pelo menos um contato mínimo com eles aí, tá? Seja como for. Voltando àquela nossa história, né? Voltando àquela nossa história sobre aqueles ideais, ou melhor, as questões que o ser humano achava que estavam resolvidas e que o iluminismo vai começar a questionar. Por exemplo, eu falei sobre religião e falei sobre igualdade, né? Eu vou voltar nesses 2 primeiros pontos nesse momento. A questão da religião, ela estava resolvida. Todo ser humano precisa de um Deus para viver, né? E isso é uma coisa muito clara. Se pensava nessa época que 100% da humanidade tinha alguma crença em algum deus, seja lá que deus for ele, né? Sejam os deuses hinduístas, né? Ganesha, aquele negócio lá da Índia, certo? Sejam deuses africanos, né? De candomblé, de umbanda, né? Embora o candomblé vai aparecer um pouquinho depois. Então, matizes africanas, Ogum, Oxóssi, sei lá quem, certo? Ou de matrizes asiáticas, né? Que nem eu comentei, do hinduísmo, ou de origem persa, enfim, certo? O que não se contestava naquele momento era, ou até o próprio o Deus do Ocidente, né? O cristão, ou melhor dizendo, o Deus abrâmico, né? Que a gente fala, né? Enfim, independentemente do que a gente tá falando aqui, se pensava 100% que era impossível, tá?
que um ser humano não tivesse uma crença, né, em um Deus, seja lá qual for ele, tá? Agora não. O iluminismo vai questionar isso. Opa, peraí. Não, existe um caminho também sem Deus, tá? E é a partir daquele momento, vamos dizer assim, mais ou menos, que vão começar a surgir os primeiros ateístas da história, né? O ateísmo não é um movimento assim tão antigo como a gente pode pensar, tá? Durante muito tempo, não se pensou que era possível um ser humano tomar uma decisão de não acreditar em nada, em Deus algum. Isso não existia, isso era uma coisa que era impossível de se conceber, essa ideia. A partir do iluminismo, isso começa a criar mais raízes, né? E hoje a gente sabe que o movimento ateísta, ele é, se não enorme, mas ele já é considerável, tá? Tem seguidores do ateísmo, embora seguidores do ateísmo seja uma péssima palavra, né? Ninguém segue o ateísmo, certo? As pessoas são ateístas, né? Ou seja, não acreditam em Deus nenhum, né? Ou o agnosticismo também, coisa do tipo, né? Então a gente vai ter pela primeira vez uma concepção desse tipo, tá? O ateísmo, ele aparece com o iluminismo, né? Mas é possível que possa ter na história uma pessoa? É claro, mas um movimento em massa, entre aspas, em massa, mas que mais vai ganhar mais força a partir do iluminismo, né? Do ateísmo. Bom, mas enfim, esse é o primeiro ponto. A questão da igualdade é bastante complicada, porque eu comentei do rei, né? O rei não era considerado igual a todos os outros, mas também tinha uma grande camada, e aí essa é a questão mais importante pela qual o iluminismo vai se debruçar para entender. Tinha uma grande camada de pessoas que não era considerada pessoa, né? Que não era considerada igual a qualquer outra. A gente está falando, obviamente, dos escravos. Tá? Então a questão da escravidão ela vai ser questionada, né? Por que o escravo ele é diferente? Por que ele não é considerado ser humano? O escravo não tem direitos? Quais os direitos do escravo? Ou ele não pode ter escravo mais? Então vai ser pensado isso. E isso vai começar a ser questionado cada vez mais, né? Seja pelos iluministas, seja para a Inglaterra, que está no meio da sua revolução industrial, lá, está num pensamento muito mais econômico, mas ainda assim também vai pensar sobre essa situação de um outro panorama. Se a França pensa no panorama social, todo mundo tem que ser igual, então não pode ter escravidão. A Inglaterra está pensando, e eu já falei para vocês numa aula anterior, no sentido econômico. Não pode ter escravo porque nosso mercado consumidor está, né, pequeno. Tá? Então, de uma forma ou de outra, eles estão chegando no mesmo resultado. Bom, a questão da igualdade ela também é importante na situação da igualdade perante a lei, né, gente? A gente ainda tem um momento em que, embora já se passou algum tempo da Idade Média, existiam direitos nobres ainda, né? O nobre se achando mais importante, menos importante, né? Mais importante, com mais direitos do que os outros, né? Embora o burguês está cada vez mais galgando seu espaço, achando o seu lugar na sociedade e tal, mas ainda existem situações em que a pessoa pelo seu status, a pessoa pelo seu lugar, ela acha que deve ter mais direitos do que os outros, né? Por exemplo, na França isso era claro. Se você fosse nascido num determinado grupo social, que eram os nobres especificamente falando, você tinha direito a uma pena de morte mais humana, que era a decapitação. Ah, mas vai morrer. Mas é uma morte instantânea. Se você não fazia parte dessa classe social, a sua pena de morte ela era diferente. Ela era por enforcamento, em que você vai sofrendo até você acabar asfixiando e morrendo. Mas é uma morte torturosa, né? Uma morte séria. Séria não, mas uma morte. Toda morte é séria. Mas é uma morte muito mais horrível, vamos dizer assim, no final das contas. Os dois vão morrer. Isso é igualdade, mas não é uma igualdade específica aí, porque um vai morrer de uma forma muito mais leve do que o outro. Tá? Então você tem uma situação que é especificamente na lei, os seres humanos não são iguais. Né? Então outra coisa pela qual o iluminista ele vai se debruçar, né? Peraí, vamos rever isso daí, né? Em que ponto o ser humano deixa de ser igual e por que ele deixa de ser igual? Né? Agora, pra gente encerrar esse ponto, porque eu tenho mais uma coisinha pra gente falar antes de falarmos dos pensadores iluministas, o grande X da questão é que o iluminismo ele vai achar um inimigo. Ele vai se debruçar sobre um inimigo específico, que é o absolutismo. Né?
Ele vai se debruçar com essa visão. Um rei não pode ter poder total em suas mãos, tá? Porque com isso você não tem nem liberdade, não tem nem igualdade, não tem nem fraternidade. Então o iluminismo ele vai eleger o seu grande inimigo, é o poder absoluto. E é isso que tem que se debruçar antes de tudo para se resolver. A gente tem que acabar com o poder do rei, né? Ou pelo menos o poder total. Como? Vão ter iluministas, vão pensar formas, certo? Inclusive durante aquele momento, século 18, 17, vão ter iluministas que vão ser, inclusive, conselheiros de reis, certo? E vão tentar modificar isso na prática, nesse sentido, né? Então a gente tem uma situação que nós temos um inimigo aí, o inimigo do iluminismo, é claro, é o poder absoluto dos reis. Então vamos nos debruçar para resolver esse problema, é o que todos os iluministas começaram a pensar. Vamos limitar esse poder. Mas como que a gente vai limitar? Vai ser dessa forma, daquela forma? Não sei, né? Pode-se pensar, e eu vou até comentar sobre isso mais pra frente, como que a gente consegue colocar esses ideais, né, liberdade, igualdade, fraternidade, não sei, numa questão econômica? É simples, gente, não é muito difícil, né? Porque até a economia tem que ser livre, né? Inclusive, um dos iluministas vai inventar o que a gente chama de liberalismo econômico. Olha só. Então, o que quer dizer isso? A questão da concorrência, por exemplo. Tá? Então, tem que ter uma concorrência, tem que ter uma concorrência justa. Isso é uma economia livre, né? Então, não pode ser uma concorrência injusta, não pode ter monopólio. Monopólio é quando um grupo de pessoas só controla todo o mercado, né? Vamos supor que se tiver uma grande marca que só eles têm o domínio do mercado todo, isso é monopólio, tá? Vamos supor, se só o único refrigerante fosse vendido no mundo inteiro fosse Coca-Cola, eles teriam monopólio dos refrigerantes, embora eles tenham um pouquinho, né? Claro que tem outras marcas como Pepsi e tal, não sei o que competem um pouco, né? Mas no geral, se a gente falar, a Coca-Cola detém um grande monopólio sobre os refrigerantes, tá? Então, tem a economia livre também, né? Então dá pra gente colocar esses pontos em qualquer um dessas questões, né? Seja econômica, seja social, seja política, seja religiosa, né? Inclusive a religião ela vai sofrer muitos ataques dos iluministas naquele momento, né? Porque sim, limitava a liberdade da pessoa, porque sim, tirava o direito em alguns momentos, porque sim, influenciava demais na política também. Então você tem várias situações aí em que muitos iluministas vão eleger, além do absolutismo, a religião como outro grande inimigo. Tá? Mas, indo para a questão prática, já falando sobre os iluministas um por um, e eu vou apresentar eles para vocês, vou falar quem são eles, o que eles fizeram e qual a principal ideia de cada um. Eu queria falar sobre um grande projeto iluminista, tá? Começou no século XVII, 1600 e tanto, né? E que foi um projeto que, na verdade, unificou ali muitos iluministas fazendo ele, né? Que foi pensado por um grande iluminista chamado Diderot, tá? Denis Diderot, né? Escrevi assim, D-I-D-E-R-O-T, certo? Embora no texto vai aparecer um pouquinho sobre ele, tá? No texto dessa semana. E o objetivo que o Diderot considerou foi: eu quero deixar um presente para a humanidade, um projeto, né? Um grande projeto de conceber numa obra todo o conhecimento do ser humano. Então eu quero guardar num livro, numa obra, todo o conhecimento que o ser humano produziu ao longo da história, certo? Como se fosse um dicionário, só que para conhecimento. Então, enquanto no dicionário você vai achar significado de palavras, né? Livro, jornal, impressora, sei lá o que, tá? Armário, porta, né? Então você vai achar o que é o significado da palavra porta. Nesse livro que o Diderot pensou em fazer, você vai achar o significado de coisas históricas, né?
Por exemplo, personagens históricos importantes, certo? Charles Darwin, você vai ter lá falando quem foi Charles Darwin. Eventos históricos importantes, Império Romano, você vai achar lá Império Romano e falando sobre o Império Romano, certo? Genética, eu quero aprender sobre genética, vai ter lá um falando sobre genética, não o não o que quer dizer genética, né, como você acharia no dicionário. Se você procurar a palavra genética no dicionário, vai explicar o que quer dizer a palavra. Mas nesse outro livro aí que o Diderot pensou, não é explicando isso, vai falar sobre genética. Né? Álgebra, mesma coisa, né? Então vai ter nomes, vai ter conhecimento, vai ter período histórico, certo? Então vai falar de Império Romano, vai falar sobre Revolução Industrial, que estava acontecendo naquela época, vai falar sobre feudalismo, né? Então o objetivo do Diderot fazer esse projeto era juntar num lugar só todo o conhecimento da humanidade, né? Num livro. E claro que esse livro, ele é um livro vivo. O que eu quero dizer com um livro vivo? É um livro que não acaba, gente, tá? Mas como assim um livro que não acaba? O Diderot vai escrever uma parte e vai passar para outro, certo? Então você continua, a próxima geração vai continuar. E o outro vai escrevendo e vai passando para frente, vai passando para frente. E porque o conhecimento nunca para de ser produzido, não é verdade? Então, à medida que o ser humano vai pensando mais coisas, vai concebendo novidades, vai sendo colocado no livro, e assim sucessivamente, né? E aí por diante. Né? O projeto ficou conhecido como enciclopédia. Tá? E durante muito tempo as enciclopédias elas circularam, né? A mais comum no Brasil foi uma enciclopédia chamada Barça, né, que é um livrão desse tamanho, com a capa vermelha. Pode ser que alguns pais aí de vocês ainda tenham eles em casa, né, porque ela era vendida, foi vendida durante muito tempo, desculpa, na década de 90, 1990, 1995, etc. Então ela foi muito famoso no Brasil, porque, por exemplo, como naquela época você não tinha ainda internet em todos os lugares, era o jeito de você fazer um trabalho, por exemplo. Você ia procurar na enciclopédia, né? Que foi um projeto, olha só, criado no iluminismo lá atrás, né? Então ele persistiu e sobreviveu durante muito tempo. E até hoje, né? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem uma enciclopédia, que é uma enciclopédia digital, né? O grande projeto de Diderot, ele evoluiu. Que, por exemplo, todo mundo hoje, quando quer consultar alguma coisa, vai aonde? Na Wikipédia. A Wikipédia é simplesmente um grande resultado, né, depois de 300 e tantos anos, na enciclopédia que o Diderot criou lá atrás. Vamos manter num lugar só todo o conhecimento humano. Foi fazendo livro, o tempo passou, evoluiu, e hoje a gente tem uma enciclopédia digital que todo mundo pode consultar e tem praticamente quase todo o conhecimento da humanidade lá dentro. Né? Você vai procurar alguma coisa ali de alguma importância histórica, você vai achar a pessoa, o filme, o livro, o império, sei lá o que, tá? Você vai achar o próprio Diderot lá, né? Se você ir lá na Wikipédia agora e procurar Denis Diderot, você vai ver o grande criador da enciclopédia, né? E foi um baita de um projeto, né, gente? A gente não pode dizer que não, tá? Porque até hoje a gente usufrui do projeto que o Diderot criou lá em 1700 e tanto, 1600 e tanto, né? 300 e poucos anos atrás, tá? Como está avançado, eu não vou entrar nos outros iluministas, eu vou só ficar no Diderot por enquanto, e esse grande projeto que ele concebeu naquela época, né? Que muitos iluministas fizeram parte, por exemplo, né? Escreveram trechos da enciclopédia naquela época, depois que o Diderot passou para frente. Como eu falei, é um livro que nunca acabou, na verdade, né? Até hoje a Wikipédia continua sendo alimentada porque o conhecimento vai aparecendo, novidades vão acontecendo, tá? Até ano passado você não tinha o verbete Covid, né? Coronavírus. Agora você tem, certo? Então, olha, mais conhecimento entrando aí, certo? Não um conhecimento muito interessante, mas ainda assim conhecimento. Então, por hoje é só. Na próxima semana, que a gente tiver videoaula, a gente fala mais um pouco sobre os outros iluministas aí para conhecer um pouco mais as ideias de cada um deles, tá bom? Valeu, gente. Falou!